Ismael, chega para cá por gentileza. Ismael da Bio. Tudo muito bem, boa né? noite, tudo jóia? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. O programa hoje está abençoado. Graças Sai o a padre Deus. e entra o pastor. E entra o pastor, olha que maravilha. Olha, mais ecumênico que isso, não é verdade? Pois é, eu quero aproveitar para parabenizar o padre Ayrton. Sim. Gente fina, humilde, servo de Deus, é um homem de Deus, certamente, e está fazendo um trabalho assim revolucionário em Artemis, tirando pessoas da rua, das drogas, recuperando vidas e interagindo com a sociedade, com esse povo. Está de parabéns o padre, assim todas as paróquias da Igreja Católica de Piracicaba fizesse o trabalho que o padre Ailton está fazendo. Desenvolvendo lá em Artemis, né? Graças a Deus, fizemos uma grande amizade aí, tiramos fotos junto e já conversamos. Vamos fazer alguns trabalhos juntos, trabalho social voltado aí para o bem-estar da população. Como a Bio, ela preza muito esse atendimento social, eu acho que a gente ter forças, somar forças, porque, Neto, a gente, apesar da gente ter um viés, a linha gospel, evangélica, a gente não fica apegado a placas de igreja. Deus, ele é um só, o céu é um só, salvação é uma só, e nós não somos juízes para nós falarmos, esse está certo, esse está errado, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não é nosso objetivo. Ele prega a palavra de Deus, ele prega a verdade, nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a verdade. Divergências teológicas é outra coisa, não entramos no mérito da questão. Mas a questão social, eu quero de coração aqui, ser sincero, parabenizar o padre Ayrton, parabenizar a Selma, também que está engajada nesses projetos sociais, e dizer aí que é louvável o trabalho que eles têm feito. Olha, estamos ao vivo aqui, você está ligando, né, para participar do sorteio da cesta, pode ficar à vontade também, se você tiver alguma dúvida. Hoje a gente vai conversar aqui, vamos falar assim do plano funerário da Bio, do Grupo Unidos, com toda certeza. Teve uma reunião que eu participei, né, veio um professor universitário que foi lá no Engenho Central, uma palestra maravilhosa, envolvendo representantes do Grupo Unidas, da Bio e também esse palestrante. A gente vai falar sobre isso também. E se você quiser participar, a gente vai estar falando sobre a família também. Vamos bater um papo com o Ismael. Eu já vi que o Ismael, ele tem um conhecimento tão importante, né? E a oportunidade que a gente tem junto aí da Bio Grupo Unidas de trazer essas informações, sempre prezando pela família, sempre prezando pelo bem, né? Bom, Ismael, a gente conversando um pouquinho, acho que tão importante isso que você falou a respeito do padre, a respeito do resgate. Nós aqui fizemos uma matéria no começo do programa com um policial nos contando um fato lamentável de um garoto que ele foi contra a própria família por conta das drogas, né? Ele ameaçou a própria família por conta das drogas, não teve outro jeito, a família teve que acionar a polícia militar que o conduziu até a delegacia. A gente tem que valorizar, né, Ismael? Eu acho que isso é muito importante, que tem mães, pais, né, adolescentes que assistem o programa Piracicaba agora, da importância da gente prezar pela célula que é a família. Eu queria que você falasse um pouco disso. É uma instituição, a família é uma instituição divina, né? Haja visto que quando Deus criou o ser humano, a primeira coisa que ele constituiu foi exatamente a família, né? E a família, dentro do contexto teológico, ela é tão importante que o ministério de Jesus começou exatamente num casamento, numa festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho. Foi num casamento, quer dizer, ali foi o marco inicial do ministério de Jesus. Então, a família é uma instituição divina, ela está no coração de Deus, a formação da família, por isso que a igreja ela é terminantemente contra qualquer filosofia, qualquer pensamento ou qualquer movimento que se opõe à formação da família. Então, a Bíblia Sagrada ela diz o seguinte, a Bíblia, aliás, ao meu entender, ela é o maior livro de inteligência emocional do mundo. Por quê? Porque tudo que você imaginar em termos de família está ali na Bíblia, ou qualquer outro assunto, mas principalmente família está na Bíblia, desde a educação sexual, como se portar, como tratar o cônjuge, o respeito ao cônjuge, a comunicação no lar, como que os pais devem tratar os seus filhos, como que os filhos devem reverenciar os pais, porque a Bíblia diz ao filho, honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva muitos anos
sobre a terra que Deus te deu. Então, quer dizer, uma série de crime, morte, desordens, marginalização e uma série de coisas que tem acontecido nos nossos dias é exatamente porque a base da família está num processo de falência, ou seja, perdeu-se o respeito pelo pai, pela mãe. Você sabe que não precisa ser tão antigo para saber que a reverência que nós tínhamos, o respeito que nós tínhamos com os nossos pais, chamava de senhor, senhora. Hoje é o que você quer, né? Não é desse jeito? Mas, Ismael, até a bênção que a gente pedia, né? Exatamente, avós, a gente pedia a bênção na hora de dormir. Pai, benção mãe. Benção pai, benção mãe. Hoje a pessoa chega da rua, ignora a presença do pai, ignora a presença da mãe. O pai vai dar um conselho, grita, xingam o pai, xingam a mãe, acho que eles não estão nem aí, querem ser donos da verdade. E a coisa está no que está exatamente por causa dessa base. Então, isso que eu ia falar, mas qual que é o momento que, infelizmente, a gente está presenciando isso no dia a dia, né? Sim. A gente acaba perdendo os filhos, né? Olha, veja bem que eu vou falar, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, a gente está falando sobre isso, especificamente a gente está falando sobre a questão da célula do amor, entendeu? Estamos discutindo aqui o gênero, tá? Não é discussão de gênero, não. Estamos falando sobre a célula que é o amor, que é a família, ok? Quando a gente perde, os pais acabam perdendo, porque a gente vê, infelizmente, a gente vê no dia a dia, 11 anos, 14 anos sendo levado pela polícia até a delegacia por tráfico, pequenos delitos. Qual que é o momento que a gente começa a perder, para os pais que estão em casa, você que está em casa prestar atenção, qual que é o momento que a gente começa a perder? Eu estou perdendo, não vou chamar de controle, mas eu estou perdendo meu filho para o mundo. Neto, muito oportuna a sua pergunta, porque isso, ao contrário do que muita gente pensa, começa na infância, quando ele ainda é um bebê, quando se troca a atenção que o pai e a mãe deveria dispensar ao filho e coloca ele aos cuidados de uma babá eletrônica, que é a televisão, na frente de um desenho, sem selecionar o tipo de programação que esse filho deve assistir. Eu não sou muito de assistir desenho, mas eu tenho visto, até por curiosidade, para poder alertar, advertir isso na igreja, que muitos dos programas que são desenhos animados, né, na televisão, eles têm deturpado a consciência, a educação e o respeito às crianças. Uma vez eu estava na academia e eu vi uma propaganda, mostra um professor numa sala de aula e o professor está dando aula de educação sexual. Só que ele fala claramente os palavrões e ele não só fala palavrão, mas ele ensina. Isso na propaganda, você imagina como que não deve ser a programação, o conteúdo. Ele ensina a criança a fazer sexo oral. Ensina a criança a fazer sexo oral. Depois ele ensina a criança a fazer sexo em posições. Quer dizer, isso é coisa que você se ensine para crianças. E aí quando você começa a ver o conteúdo desses desenhos animados, além do apelo erótico, que é uma sobrecarga na consciência da criança e na formação da criança, isso vem com frases malignas, satânicas e atitudes de desrespeito e irreverência para com os pais, para com os professores. Tudo isso é ensinado pela programação deturpada da televisão, que vai ensinando essas coisas. A partir do momento que você deixa de estar presente, porque não estar presente hoje, às vezes, viu, gente, pai e mãe, eles não têm uma culpa direta. O que é culpa direta? Ele tem a consciência e vai fazer aquilo por desleixo. Às vezes é uma culpa indireta, por conta do trabalho, por conta do corre-corre do dia a dia. Os dois têm que trabalhar para poder sustentar, porque o salário mínimo é uma porcaria, né? Então o filho e a criança acabam ficando aos cuidados realmente de uma TV, de um joguinho. Né? Só que alguém está ali com a criança. Né? Alguém ligou a televisão para ele. Alguém ele propôs, não ligou, né? Sozinho. Ele não ficou ali, alguém está ali para cuidar, para dar banho, para poder trocar, para poder dar mamadeira, para poder dar coisa. Então o que acontece? Essa pessoa tem que estar orientada sobre essa programação nociva e saber o que ensina para os seus filhos. Compra
desenhos bíblicos, compra desenhos que sejam desenho, não precisa ser propriamente bíblico e nem ligado a nenhuma religião, mas que tenha uma programação sadia, que não vá atingir o caráter das crianças. Porque o que a Bíblia diz, Neto? Ensina o menino o caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Isso é bíblico, isso tem que vir de berço, a educação. Tem coisas, caráter, você não vai adquirir na escola, isso vem de berço. Sim. Entendeu? Então, se você relega isso, tenta fugir da responsabilidade, ou o tempo que você tem para estar com o filho ensinando, você está focado lá na TV e não dá atenção devida para o filho e deixa ele no videogame, eu peço para os pais, até um apelo que eu faço para os pais, verifique o que o seu filho está jogando. Procure conhecer o conteúdo do jogo que ele está jogando através desses PlayStation, através dessas coisas. Tente imaginar isso. Eu vou contar aqui uma experiência minha. Uma família uma vez me chamou para ministrar libertação numa casa. O que é ministrar libertação? O casal estava à beira de uma separação e a criança estava tendo visões dentro de casa. E quando eu cheguei na casa, eu conversei com ela e eu perguntei o que é que ela via. Ela disse que ela via um homem alto, forte, muito velho, todo cheio de ruga e verrugas pelo rosto, e ele estava completamente nu. Então, quando ela via aquela visão dentro da cozinha, ela começava a gritar. Ela gritava o pai e a mãe. Daí, quando o pai e a mãe vinham, saíam do quarto e vinham na sala onde ela estava, diz que a imagem corria para um canto da casa, só que para onde ela dizia que o homem tinha saído, corrido, verdade era uma lavanderia, não tinha saída, nem porta e nem janela. E ela falava para o pai, ele correu ali. E aí a pessoa ia lá, eles iam lá e não tinha ninguém. Não, mas o homem está aqui. E a menina estava em estado de pânico. Puxa vida. Quer dizer, imagina como que está a mente dela. Aí tudo bem, a gente começa a conversar e eu começo a dar conselhos para ela. E aí eu vi um joguinho em cima do sofá. Aí eu peguei e comecei a ler o jogo, e o mínimo que eu sei de inglês, não entendo muito de inglês, mas eu comecei a ler e comecei a ver que o jogo era completamente diabólico, que falava de descer nas trevas inferiores, que falava de Satan's Lord of this world, Satanás é senhor deste mundo, e eu vou te levar ao inferno. Era Sinos do Inferno, mais ou menos o nome do jogo. Era umas coisas assim. E eu falei assim, de quem que é esse jogo? Aí o pai da menina falou, é meu. Eu falei assim... Mas a criança assim, mas você joga isso? Eu falei assim, sim. E a sua filha joga isso aqui também? Ah, ela fica nisso aí praticamente o dia todo. Eu falei, então está explicado o que está acontecendo com a sua filha. Aí o que aconteceu? Nós fomos para o quarto do casal, reunimos ali, estava minha esposa junto, estava a Sara, estava junto, os dois filhos, minha filha e meu filho estava junto também, estava a namorada dele, e o casal e elas. Quando nós começamos a orar, a moça que estava junto começou a passar mal, e a mulher desmaiou. Ela estava completamente possessa. Nós saímos dali e ela falou assim, eu queria que o senhor orasse no nosso quarto. Quando eu fui orar no quarto, um espírito maligno tomou conta do corpo da mulher. Essa mulher caiu para o chão e começou a se estribuchar e espumar e caía e falava aqueles palavrões. E eu percebi nitidamente quando uma sombra negra saiu, quando nós ministramos libertação, saiu pela janela, desapareceu. E o resultado? Depois que passou tudo isso, ele falou assim, olha, a gente chamou você aqui para orar, porque amanhã nós íamos no cartório fazer a nossa separação legal. E eu percebi que aconteceu alguma coisa diferente aqui hoje. Então, e até hoje eles estão juntos, a menina está grande, nunca mais a menina teve visão daquilo depois, mas eu falei para eles, olha, não adianta eu vir aqui orar, não adianta a gente... E não muda a atitude, né? Se você não mudar, primeira coisa que você faça, livre-se desses jogos tipo malignos, livre desse tipo de jogo. Compre um jogo que seja saudável para sua vida. Eu não estou dizendo que ela não tem que jogar. Que ela Ismael, é uma coisa que eu estava conversando. Você tem que ter
filtrar o conteúdo. Eu estava conversando essa semana, eu não vou recordar com quem, eu estava falando, a gente não vê mais, por exemplo, jogo de tabuleiro. Não vê mais não essas é? coisas. Jogo de tabuleiro, que era tão bacana. Dominó, dama. A gente não vê mais isso. Não vê mais peão, não vê mais bolinha de gude. Raramente você vê uma criança com uma boneca, você encontra a criança passeando com uma boneca. O que eu vejo, e eu presenciei até num restaurante que eu fui almoçar esses dias, a criança ciscou em chorar, o pai foi lá e deu o celular na mão dela. É. Então, quer dizer, a coisa também fica muito prática, né? Você facilita o seu levantar da cadeira, pegar a criança no colo, andar um pouquinho com a criança, você facilita tudo isso, trocando todo esse movimento que ele pegar a criança no colo, parar de almoçar, todo pai faz isso, pelo menos sempre fez. Para de almoçar, pega a criança, o pai pega a criança, vai lá fora, anda um pouquinho até a criança se acalmar e volta para almoçar. Você facilita tudo isso fazendo o quê? Tirando seu celular do bolso e dando para a criança. Eu vi uma pesquisa ontem, Neto, que 68% das crianças menores de 12 anos de idade têm livre acesso à pornografia. Isso é um perigo. Isso Quer dizer, perigo. Então... Você não consegue controlar, você não está 24 horas com a criança, a criança aprende a mexer, ela vai ter acesso ou pelo celular ou pelo computador. Então você tem que tomar cuidado nesse aspecto, né? Que é o caminho que vai começando a... É complicado. E eu acho que... E aí começam os conflitos dentro de casa. Os conflitos dentro de casa. E o marido fica contra a mulher fica contra o marido, por qualquer motivo eles explodem. Passa a culpa pro outro. Há um recerceamento da comunicação, já não se conversam mais, já não se falam mais, né? E quando eu ministro muito em casamentos, né? Eu já fiz mais de 330 casamentos. Eu faço casamento religioso com efeito civil. Então, por conta disso, por conta da loja, da Império, e por eu ser juiz de paz honorífico, eles me convidam muito para celebrar em casamentos. E tem uma passagem bíblica em Provérbios capítulo 30, que foi escrito por Agur, o grande sábio. As pessoas pensam que foi por Salomão, mas não foi por Salomão, foi escrito por Agur. E Lemuel escreveu o capítulo 31, falando sobre a virtude da mulher. Agur tem uma maneira muito peculiar de escrever, ele fala através de enigmas. E dos 5 enigmas que ele aborda no capítulo 30 de Provérbios, tem um que fala sobre o casamento. E ele diz o seguinte, no versículo 18, ele diz assim, há 3 coisas na terra que me maravilham, mas a quarta eu não a conheço muito bem. Ele diz, o primeiro é o voo da águia no céu, o caminho da cobra no meio da penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma mulher, ou com a sua esposa. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que dentro do casamento, hoje, nós precisamos do quê? Nós temos que ter a superação da águia. Porque a águia, diferente das avezinhas pequenas, dos pardaizinhos, quando vem uma tempestade, corre para a cumieira das casas, para os telhados, para debaixo das árvores. A águia não. A águia, ela voa mais alto e ela passa por cima das nuvens carregadas. Então a águia, ela enfrenta a tempestade. Ela não foge do problema, ela enfrenta o problema. Então, isso é uma característica que nós devemos prezar, essa coragem de não se acovardar diante do problema, mas enfrentar as dificuldades, né? Sem falar nas outras características da águia, que as unhas falam do poder de conquista, o bico fala do poder das nossas palavras. A palavra tem poder, ela machuca, ela fere, né? Assim como ela edifica, mas ela também destrói, né? Por isso que nós temos que vigiar o nosso falar, não com gritaria, com zombaria. Por isso que eu disse que a Bíblia é um livro de inteligência emocional, porque ela fala muito sobre o poder da língua, como você usar a sua boca, né? Coloca um guarda nos meus lábios, vigia as minhas palavras. Então, tudo isso tem que ser observado. Agora, segundo, falando, sim, para falar rapidamente, o caminho da cobra no meio da penha. Por que o caminho da cobra no meio da penha? O que isso tem a ver com casamento? Acontece que a cobra, quando ela anda no meio da pedra, por que ela anda no meio da pedra? Para não deixar rastro para os predadores. Porque o predador, quando ele vê o rastro da cobra, ele vai seguindo o rastro e sabe aonde ela está escondida. E ele vai lá, ataca e come a cobra. Então, para que isso não aconteça, a cobra caminha no meio da pedra. Assim tem que ser a vida do casamento. Você não pode deixar rastro. Sim. Não deixar rastro no casamento significa o quê? Você não dar motivo para linguarudo, para fofoqueiro, para as pessoas que são contra
a instituição a inveja divina do casamento, que é a inveja, os ciúmes. Quando você deixa rastro, vai entrar os ciúmes, vai entrar a inveja, vai entrar a discussão, né? Qual é a primeira coisa que acontece no casamento? A comunicação é truncada. Comunicação truncada, corta-se a comunicação. Eu conheço até uma história um pouco engraçada a respeito de um casal que estava viajando para o Mato Grosso e por um motivo assim bobo, eles pararam de conversar. E qualquer discussãozinha, primeira coisa que faz, não falam mais não fala mais com o outro. Aí o que aconteceu? Andaram 2 horas sem trocar uma única palavra. Depois, quando estavam passando na frente de uma fazenda, o marido olhou e viu lá uma vaca, meia dúzia de porcos, né, se rolando na lama, e deu uma olhada para a mulher para poder quebrar o gelo e puxar a conversa com a mulher. Depois de 2 horas sem se falar, perguntou assim para ela: são seus parentes? Ela olhou a vaca, os porcos, virou para ele calmamente e respondeu: sim, querido, minha sogra e meus cunhados. Meu Deus do céu. Sogra e cunhados. Sim, são meus parentes. Então, e tem um outro caso também, um camarada, ele não estava conversando com a esposa, e daí o que ele fez? Ele escreveu um bilhetinho: me acorde às 6, e deixou em cima da mesa. Aí, no outro dia, perdeu hora, acordou às 9 da manhã, ficou bravo, e começou a xingar: eu não disse para você me acordar às 6, deixou um bilhete escrito para deixar. Falei: então leia o bilhete. Aí quando ele pegou o bilhete, estava escrito assim: 10 para as 6, acorde. Não estavam conversando. Ela colocou lá, virou o bilhete. Ela escreveu o bilhete também. Então, quer dizer, a primeira coisa que acontece é a comunicação é truncada, quer dizer, corta-se a comunicação, não existe mais a comunicação. Então é aquela coisa. Aí vem o terceiro, que é o navio no meio do mar. Naquela época não existia bússola. Sim. O navio, ele dependia do vento e das estrelas, né? E assim tem que ser o nosso casamento. O casamento, a gente depende do quê? Do vento do Espírito, né? Que nos impulsiona para frente, e da orientação que vem do alto, né? Da orientação divina. Só através de uma vida pautada na Bíblia, na palavra, no ensino, é que uma família pode resgatar esse valor mais precioso, que é isso, exatamente isso que ela está perdendo. Né? Então, só com a orientação divina nós podemos enfrentar as tempestades no meio do mar que se levanta e por aí afora. E por último, que ele não dizia não conhecer muito bem, porque ele não tinha muita experiência da coisa, é o caminho do homem com uma mulher. Que mistério é esse? É um mistério que Deus criou, é o mistério do amor, o mistério da união. Como que 2 seres com 2 olhos, nariz, uma boca, 2 pessoas exatamente igual, de repente podem se olhar, se encontrar e se apaixonarem um pelas outras. O grande problema está em as pessoas imaginarem que eles têm que namorar para poder se conhecerem e poder se casar. Na verdade, hoje, nós estamos vivendo uma época que você tem que conhecer para poder namorar. E não namorar para poder conhecer. Você entendeu? Porque o resultado é crime, mata-se o pai, mata a sogra. Ontem mesmo, estava vendo a notícia, o camarada queria namorar, a mãe se opôs, ele foi lá e matou a sogra. Meu Deus. Quer dizer, então, hoje, a vida perdeu completamente o sentido. O importante, o que é? É o temor a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, o amor tem que ser resgatado, o respeito tem que ser resgatado, porque senão a tendência é piorar cada vez mais. Não existe mais respeito, essa é que é a verdade. E existe 4 tipos de amor, Neto. Existe o eros, existe o fileu, o ágape e o storge. Na verdade, nós deveríamos começar pelo storge, depois passar a ser fileu, para desfrutar do eros e amar o ágape. O que é o storge? O storge é o flerte, né? É aquela paquera, é quando você conhece a pessoa, quando você simpatiza com a pessoa. O que é o fileu? É o amor fraternal, é quando você passa a conviver com a pessoa, a ter consideração com ela. O que é o ágape? O ágape é o amor divino, é o amor sublime, é o amor que tudo sofre, tudo suporta, é o amor que Paulo fala lá em Coríntios 13, eu poderia falar a língua dos anjos, dar o meu corpo para ser queimado, mas nada disso me adiantaria se eu não tivesse amor. E
O último é o eros, que é o amor sexual, da onde vem a palavra erótico. Só que hoje está totalmente o contrário. Começa-se com o eros, para depois vir as outras fases do amor. Para depois vir o storge, para depois, se der certo, vir o fileu, e se o casamento correr tudo bem, acabar com o ágape. Mas, infelizmente, é por nós invertemos a ordem divina. Esse aqui é o grande problema do casamento hoje. A BIL, ela promove as reuniões todas as quintas-feiras. Eu quero convidar essas pessoas, porque nessas reuniões a gente aprende muito sobre o princípio do amor, muito sobre essas coisas. Então eu quero aproveitar aqui a audiência do programa e convidar essas pessoas. Exatamente agora está acontecendo a reunião lá. É todas as quintas-feiras, né? É aberta para o público e tem grandes ensinadores que estão ensinando o princípio da família. Quer ser feliz, quer ter uma família unida, harmoniosa, procura, independente de religião, porque a BIL não é religião, mas procura ouvir a palavra de Deus e aprender dela, que com certeza nós só teremos vitória. Olha, procure então, né? Pode ligar lá para a BIL, procure saber sobre esses encontros, né? Encontros como esse que a gente fez hoje, tão importante aqui. O telefone é o 3433-1946, planos funerários da BIL, muito importante também para você, para sua família. Procura saber mais sobre os planos, tenho certeza que é pouco que você paga pelos benefícios que tem a BIL Grupo Unidas para toda a região, não só Piracicaba. E se você quiser participar desses encontros, toda quinta-feira acontece lá na Rua do Rosário, número 49, no centro de Piracicaba. Liga para tirar as informações. E só lembrando, né, Neto, que se alguém aí quiser casar, já tem um cerimonialista, já tem o celebrante, eu vou lá e faço o casamento da pessoa. Perfeito. Só ligar na Império das Noivas, 34340340, e nós vamos lá e fazemos o casamento. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Em breve, novamente aqui, discutindo outros assuntos. Acho que está sendo de suma importância a gente levantar esses assuntos e discutir aqui. Eu agradeço o apoio do Zoca, agradeço o apoio da BIL, do Grupo Unidas, né, que dá essa oportunidade de discutir assuntos tão importantes aí. E é um pouquinho da filosofia. Você tem aqui um pouco da filosofia, que é essa empresa tão importante para a nossa cidade, que é a BIL e o Grupo Unidas. É um pouco da filosofia. É um pouco que é discutido, é um pouco que é aplicado também ali na empresa. Com certeza. Certo? Obrigado, viu, Ismael? Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade da gente mostrar, além dos benefícios todo que a BIL tem, mostrar também a nossa filosofia de vida. Perfeito, perfeito.